não vejo nada mudar. Ele na vida de solteiro, devo desistir, entregar para Deus e seguir minha vida? Aqui depende, né? O que significa entregar para Deus e seguir sua vida? Vai seguir os princípios bíblicos? Você está falando também de seguir a vida como solteira, como ele está, buscar um novo relacionamento? Porque se for isso, a restauração nem entrou ainda no seu coração, né? Ou seja, você nem consegue acreditar que Deus pode fazer, porque você está vendo outra possibilidade, né? E é muito difícil realmente, né? Reconstruir é mais difícil do que você construir uma primeira vez. Então a gente precisa entender que o tempo de restauração é um tempo que a gente vai plantar no mundo espiritual, né? Aquilo que nós não plantamos antes. Então a gente vai plantar hoje um novo casamento com o mesmo marido, mas um novo casamento com princípios do Senhor, onde ele vai formar esse cordão de 3 dobras. Então realmente é difícil, é cansativo, mas quando nós estamos cansados, a gente tem que aprender a descansar e não a desistir. Não é assim? Quando você trabalhou o dia inteiro hoje, você chega em casa exausta, você vai desistir do seu trabalho? Não, porque você precisa pagar as contas, não é? Então você tem que aprender a descansar e não a desistir. E muitas vezes a gente fica tão paranoica com o tema de restauração que a gente só pensa nisso. A gente pensa que se a gente não orar, se a gente não parar, se a gente não dar um tempo no jejum, se a gente não dar um tempo de interceder, Deus não vai fazer. E não é assim que funciona, né? Nós não somos máquinas de oração. Então a gente tem que aprender a descansar e não a desistir. Vive um pouco você com Deus, deixa Deus restaurar e restituir a sua vida. Eu tenho mulheres lá que foram mentoradas, mulheres lá no grupo, que elas estão vivendo tão bem que já tem até dúvida se quer o homem de volta. Fala assim, nossa, tem mulheres que colocaram o homem para fora de casa porque estavam melhores sem eles. Só para você entender quando você descansa no Senhor. E essas palavras não foi incentivo para ninguém colocar marido para fora não, tá, gente? As palavras foram que as pessoas chegam num nível que elas estão tão bem com Deus que quando o outro volta ainda sendo tratadas, que elas percebem que não era uma restauração, que era uma reconciliação, elas estão preferindo hoje continuar como estavam, por ver o cuidado, o zelo de Deus, tá? Porém, adultos, irmãs, fazem o que precisa ser feito, não o que querem fazer, né? Quem faz o que quer fazer é criança mimada. Vai lá e faz o que quer fazer, mesmo não sendo bom para ele, os pais passam a mão na cabeça. Mas Deus não é assim com a gente. A gente precisa aprender a fazer o que precisa ser feito. Então, hoje você está cansada, ao invés de pensar em desistir, só descansa, só solta um pouco, deixa aí, tira um pouco o seu foco dele, tá bom? Deus abençoe, viu?